É impressionante a lista de coisas que ele já fez. Então, boa noite primeiro, Cardoso. Tudo bem contigo? Boa noite, muito obrigado por me convidar e boa noite a todos que estão aí assistindo a live e obrigado pela oportunidade de ser entrevistado aí nessa roda de conversa que vai ser bem bacana. Maravilha. Então, o contexto, porque normalmente eu chamo alguém de uma profissão específica, né? Mas então, o Cardoso, eu conheci trabalhando, ele trabalha num grupo voluntário que a gente entrega cesta de comida básica aí no entorno do DF, né? E no DF. E num dia desse eu estava batendo papo com ele, a gente voltou no carro dele, aí eu fui sabendo um pouquinho mais. Então, no grupo, o Cardoso sempre é o primeiro a se voluntariar, é o cara mais ativo no grupo. Se alguém tem que pegar alguma coisa em algum lugar longe, é o Cardoso. E eu fiquei impressionado, assim, a boa vontade dele de trabalho. E aí, aos poucos, eu conversei, e aí que eu fiquei entendendo que ele tem um passado já, que passou fome, morou na rua, e N outras coisas. Então, aí eu pensei na hora, meu Deus, a gente tem que falar com o Cardoso, fazer uma roda, e aprender, conhecer com alguém que é diferente, tem um histórico interessante, e que é uma pessoa que eu vi que tem uma boa disposição, sempre pronto para ajudar os outros, e isso me impressionou muito. Então é isso. Cardoso, começa aí, do começo. Onde você nasceu? Como é que era a sua família? Vamos lá, sejam bem-vindos, obrigado novamente por ser convidado. Assim, eu sou Wagner Cardoso, a minha família é originalizada da Fazenda Santa Maria, né, em Santa Maria, DF, e também do Quilombo de Mesquita, né? A minha origem ali da família de Quilombo de Mesquita. Nasci em Sobradinho, DF, Sobradinho 1. Os meus familiares são todos de Quilombo, né? Descendentes de quilombola. Então, todo afrodescendente. E tenho 41 anos, né? E moro em Brasília já tem algum tempo. E é isso aí. Quem eram os seus pais? Meus pais eram lavradores, né? Afrodescendente, Simval Amado Cardoso e Marinalva Pereira Braga, né? Da família dos Bragas e da família dos Cardoso, ali da Fazenda Mesquita, né? Do Quilombo Mesquita. Ok. E aí, como é que você nasceu? Quantos irmãos você tem? Só para ter uma ideia da família. Assim, a minha família não era 7 filhos, né? Uhum. Quatro mulheres e 3 homens. Eu sou um dos mais novos, né? Que eu sou o caçulo dos homens. Aí eu perdi uma irmã por problema de coração. E a nossa família era como nômade, né? Mesquita, Padre Bernardo, Sobradinho, Águas Claras. Então a gente morava Samambaia, naquela época na Samambaia. Então, assim, era no começo de Brasília, os meus pais já moravam aqui, ajudou a construir Brasília. Então é uma história bem, bem bacana, assim, que vocês vão impressionar aí pela nossa história. E os seus irmãos passaram mais perrengue que você, então? Não, todos passamos perrengues, né? A gente saiu de Sobradinho, eu era bem criança, a gente foi para uma invasão ali na QI 23 do Lago Sul, onde Uhum. tinha uns assentamentos, né? E meu pai e minha mãe eram leigos, não sabiam ler nem escrever. Então ali a gente morava naquela invasão da QI 23 do Lago Sul. E para sobreviver, a subsistência ali, a gente tinha as nossas camas, era toda feita de capim, um capinzinho que dá no cerrado. As nossas camas eram feitas de pau a pique. E a coberta que a gente tinha era uma coberta que falava sapeca negrinho, né? Que é uma seca-poço, né? Que era uma coberta bem pequenininha que o governo antes dava e para a gente ter aquele sustento, né?
E foi bem difícil, por quê? Porque a gente tivemos que ser mil e uma utilidades. Naquela época, a gente morava numa lona, uma lona como se fosse acampar, as camas pau a pique, e ali a gente gostava, tomava banho na chuva, aquelas buracos que a patrola vinha fazer ali para arrumar a estrada no Lago Sul ali, fazia aqueles buracos ali, chovia, a gente tomava banho ali. Então, para a gente que era criança, era bem, bem bacana, a gente fugia um pouco da realidade, naqueles banhos, aquelas brincadeiras, e a gente morou também com uma... meu pai depois fez uma casa melhorzinha, que era de pau a pique com palha, né? Com aquelas palhas de buritis que tem ali na Q23. E dali a gente nos matriculamos, né? Meus pais matricularam a gente para ter o estudo ali no Colégio Dorione, que hoje não funciona mais. Mas a gente é de pé, muito longe, e para sustentar a gente pedia ali naquela região da Q23 do Lago Sul. E às vezes a gente ganhava e às vezes também a gente não ganhava. Ia para o colégio, né? A maioria a gente ia para lanchar, né? Até a subsistência do lanche, e ia para casa normalmente à tarde, ali daqui 23. Ok. Que idade foi isso? Eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. Então a gente pescava, né? No Lago Sul ali, naquela ponte, fala Ponte do Bragueto. E pedia também nas ruas ali do Lago Sul. E era bem difícil, assim, por quê? Porque a gente não tinha conhecimento, não tinha leitura, nem meus irmãos. Então, meus irmãos começaram a trabalhar com jardinagem, também com muito pouco estudo. Um parou na quarta série, outro parou na segunda série. E para sobreviver, a gente pedia. Então, muitas das vezes, quando não tinha um sustento, a gente passava necessidade mesmo, né? E até bastante dificuldade a gente passava lá naquela invasão do lado da Q23. Então, antes dos 7 anos, você não chegou a frequentar nenhuma escola, nada? Não, eu fui frequentar uma escola, eu tinha 8 anos de idade. Então eu já fui Como é atrasado, que né? foi? Hã? Me descreve aí, sua primeira impressão de entrar numa escola. Eu não gostei muito de ir para aula, não. Por quê? Porque eu ia com colégio, eu ia com a minha mochila maravilhosa que a gente falava com a nossa mãe para fazer, era aquela mochila feita de perna de calça, né? Quando as calças não serviam mais para meu pai, aí cortava aquela perna da calça e ali fazia a gente fala de embornal, né? Um bornal, e a gente colocava o material ali e ia para o colégio. Mas quando chegava no colégio, a gente sofria várias chacotas e bullying, dentre outras brincadeiras que fazia com a gente ali na Q23 do Lago Sul. Por quê? Porque eram pessoas de alto poder aquisitivo que estudavam crianças lá. Então, nós éramos aquelas crianças que não tinham noção do mundo. Eu não sabia o que era certo, o que era correto, o que tinha valor. Eu não sabia, com 7, 8 anos de idade, eu não sabia o que era um material, uma mochila de valor, um relógio de valor. Não. O meu valor era aquela mochila que eu ia, que era um bornó, às vezes um saco de arroz, que para não molhar o meu material escolar. Então, assim, o meu valor que eu dava naquele saquinho de arroz para tampar o meu material escolar era, para mim, de alto poder aquisitivo, assim como criança, de dar valor. Por quê? Porque não ia molhar meu material escolar. Eu era criança, eu não entendia o valor do que era caro, do que era barato. Porque eu nunca tive E acesso a... vocês, Né? e vocês eram completamente diferentes das outras crianças. Exato. Exatamente. Comportamento, não de ser malino, de mexer com as coisas, não. É aquele comportamento recuado, né? Sempre sentava no fundo do colégio, na última poltrona, na cadeira, o último a lanchar, os últimos a sair do colégio. Por quê? Porque a gente
se sentia como se fosse... a gente estava num mundo totalmente diferente do nosso. Parece que a gente estava num mundo onde nós participávamos de um outro mundo, entendeu? É uma descrição boa, né? Você chegou a acostumar? Teve algum momento que você acostumou com aquilo eventualmente ou não? Chegou uma época assim que eu cheguei a acostumar. Eu cheguei a me acostumar de pedir no Lago Sul. Eu cheguei a me acostumar em ir para o colégio com a minha mochila de perna de calça. Eu acostumei, por quê? Porque era uma qualidade nossa, nós valorizávamos, ainda valorizo até hoje, as pequenas coisas. Então, assim, as pequenas coisas para a gente foi ficando como se fosse uma das melhores coisas que estava acontecendo na vida da gente. A gente nunca tinha ido à escola, a gente começou a ir à escola, então aquilo ali para a gente era uma novidade, então a gente tinha que agarrar com os dentes. Para pedir naquele 23 do Lago Sul, era novidade? Era. Por que a gente acostumou a pedir? Por quê? Porque dali vinha nosso sustento. Porque os meus pais não tinham leitura nenhuma. Então, às vezes, minha mãe não arrumava uma faxina, meu pai não conseguia pegar nenhum peixinho para vender. Então, ali ficava como se fosse um superfúgio para a gente fugir daquela nossa realidade. Então, a gente acostumou a fazer, a pedir, a ir para o colégio, a vivência que a gente estava tendo. E quando é que você se tocou de que a escola era importante? Ou era sua mãe que te botava isso na cabeça? Não, porque chegou uma época assim da minha vida, porque aos 7, 8, 9, aos 10 anos, como eu fui tendo entendimento, os meus irmãos, a gente, tendo entendimento que estudar era bom. Porque com o estudo, nossos pais falavam também, olha, o estudo é uma coisa que você vai fazer que ninguém pode tirar de você. E ali a Verdade. gente foi captando aquelas mensagens, mas às vezes tinha turbulência dentro de casa, porque o meu pai era alcoólatra, minha mãe ela era alcoólatra, então assim, bebiam muito. Então, assim, às vezes nós vivíamos como se fossem índios. A nossa própria subsistência, a nossa vida, praticamente nossos pais eram muito pouco presente. Então, nós fomos tendo uma ciência que estudar era bom. Então, foi essa época que a gente foi sabendo que o estudo era muito bom. Por quê? Porque ia tirar a gente daquela situação. A gente poderia arrumar um trabalho melhor, a gente poderia buscar algo melhor. E naquela época, 8, 9, 10, o que você sonhava? Você, eu quero, talvez eu estude e vire o quê? O que você pensava? Uma situação impactante que assim na minha vida que aconteceu, que teve uma vez que a gente saiu, eu e meu pai, a gente foi pedir naquele 23 do Lago Sul, e ali a gente não conseguiu arrecadar nada. Sabe o que é nada? Você olhar para um lado, olhar para o outro e falar assim, eu não consegui nada. Meu pai falou assim, eu não consegui nada hoje para levar para os seus irmãos. E ali tinha um prédiozinho, tinha uma lixeira verde, e ali ele abriu aquela lixeira, já era mais ou menos umas 2 horas da tarde, ele encontrou ali uma marmita de isopor com 2 pedaços de frango e um arroz dentro, que era uma coxa e um sobrecoxa, eu lembro como hoje. Então, ali ele dividiu aquela coxa e sobrecoxa comigo, e a gente passou o dia, né? A gente comeu ali e passou o dia. Então, daquele dia eu senti uma coisa tão forte dentro de mim que foi a mil. Eu falei, não, eu tenho que estudar. Porque isso para mim, para ajudar meus irmãos, era bem pequeno também. Quase nunca cresci fisicamente. Então aquilo foi muito impactante na minha vida. Então eu vi como criança que eu tinha que ser diferente. Eu tinha que ser diferente dentro de casa, de eu não beber e não fumar. Eu tinha que ser diferente em buscar os estudos. E eu tinha que ser diferente em cada momento
daquele dia para frente, eu tinha que ser diferente, porque eu tinha que buscar o conhecimento para sair daquela situação que vivíamos, entendeu? E dar Que uma loucura. dignidade para meus pais. Mas você sonhava à frente? O que que você sonhava? O que que era assim, se amanhã eu virar, fizer o que eu quiser, o que que você queria Eu, estudar? o meu sonho em estudar era ser policial, em ser, em ser um policial do DF, né? Que eu acho que sonho de cada criança, né, quando pequeno, é ser policial. Então, assim, o meu sonho é estudar para ser policial, né? É, E o que que você imaginava que você ia fazer como polícia? eu ia dar um conforto melhor para meus pais, ia proteger as pessoas e, e ter conhecimento, assim, de proteger, de guardar as pessoas, de proteger as pessoas que mais eu amava. E como eu sempre amei a pátria, né? Sempre amei a bandeira do Brasil, então cantar o hino nacional para mim era uma coisa que como periódica, né? Eu acho que todo dia eu tinha que cantar o hino nacional. E no Dom Orione, você chegou a fazer alguns amigos? Você teve algum contato ali? Não, infelizmente eu não consegui fazer nenhum amigo, porque nós éramos excluídos praticamente, porque as pessoas que tinham condições não chegava perto de umas pessoas que ia com uma sacolinha de plástico para o colégio. Não ia, entendeu? Não, do colégio não tive nenhuma amizade que eu pudesse guardar de recordação, que pudesse visitar ele hoje. E na escola, qual era a matéria que você gostava? O que que te dava mais ânimo de estudar? Geografia. Geografia? Geografia era muito bom. Geografia e química. Não, quando pequeno era artes, né? Não entendia muito, então pintar para mim era o máximo, né? Foi um conhecimento assim que abriu, falou, caramba, eu sei pintar, eu consigo pintar, então quando criança era pintura, né? Era bem Você pintava interessante. bem? Pintava bem e decorava bem também, né? Quando criança. Então era muito fotogênico. Se eu visse um desenho, eu conseguia até não saía direito, mas eu conseguia desenhar. E qual era a matéria que você mais apanhava? Matemática. Eu imaginei, eu também. Matemática, para mim, foi uma dificuldade bem interessante. E os seus irmãos conseguiram estudar? Você disse que alguns Não, saíram, desistiram, mas eu tive uma irmã que ela foi para o Rio de Janeiro, né? Para São Paulo, ela conseguiu terminar o terceiro ano. Foi a que veio falecer de problema de coração aos 29 anos. Eu tenho um irmão que não conseguiu, parou na quarta série, e o outro parou na segunda série. Tem uma outra que ela conseguiu terminar, umas duas que conseguiu terminar, uma outra que ela é deficiente, né? Deficiente, ela conseguiu terminar em Libras, né? Em Libras. E os outros não conseguiram terminar os estudos. que pena. Mas aí, você conseguiu formar primeiro, segundo grau? Como é que foi? Assim, a minha história é muito difícil, por quê? Porque do Lago Sul, a gente foi para Samambaia, o governo tirou a gente dali e levou para Samambaia. Então foi onde eu voltei a estudar novamente e reprovei umas duas vezes, porque a mente ficava um pouco fugindo, assim, porque tinha que trabalhar, tinha que vender alguma coisa. Então, meu primeiro emprego foi na floricultura, né, ali perto do aeroporto. Então, meu primeiro dinheiro foi uma nota de 5 cruzeiros. Então, despertou em mim um espírito de trabalho. Eu tenho que trabalhar para ajudar em casa com meus pais. Meu pai era sempre ausente, né? Então, comecei a estudar na chácara Três Meninas, na Samambaia, né? Era muito bom lá, fiz o guarda-mirim, né?
me formei lá em Guarda-Mirim, participei também daquela Maria do Barro, né? Projeto Maria do Barro, que antes distribuía sopas, distribuía sucos, leite, pão. Então foi bem bacana na Samambaia. Lá. E que é esse projeto, Maria do Barro? Esse projeto era uma senhora morena que abriu esse projeto lá, ainda existe esse projeto. Eu vou fazer uma visita lá depois. De uma senhora que abriu esse projeto lá para ajudar as pessoas carentes que vinham de outras invasões para Samambaia. Então, era bem bacana. Então, dava aula de capoeira, teatro, pintura. Então, era bem bacana, dava para interagir bem. Ah, interessante. Mas aí, depois desses 2 anos, você adaptou e começou a estudar de novo. Comecei a estudar. Aí depois veio novamente, minha mãe vendeu a casa em Samambaia e mudamos para o Goiás, uma cidade, município de Padre Bernardo, Goiás, chamada Mariápolis, uma cidadezinha que a pronúncia é Cidade de Maria, né? Mariápolis, Cidade de Maria. Uhum. E ali eu voltei a estudar novamente na escola Padre Rui, só que eu estudava meio período e trabalhava na roça meio período. Eu estudava de 8 horas da manhã até meu dia, 11, 11h30, meu dia. Quando eu chegava em casa, eu só tomava um lanche e dali eu ia para a roça, né? A gente plantava arroz, plantava milho. Então, para nossa subsistência, para sobrevivência mesmo, lá naquela comunidade. E os seus colegas de escola eram mais parecidos já, né? Trabalhavam na Já, aí roça eu já me também? identificava, exatamente. Ali eu já me identificava. Por quê? Porque encontrei alguns parentes, pessoas humildes também, pessoas do mesmo status social. Então, ali eu fui estudando, trabalhando, onde eu conheci uma família paraibana que me ajudou bacana, me ajudou a me formar. Eu, desde criança, eu assumi uma responsabilidade. Por quê? Porque quando mudamos para lá, meu pai nos deixou. E eu assumi a minha sobrinha, a minha irmã mais nova e minha mãe, que já estava um pouco doente. Então, eu já estava um pouquinho mais velho. Eu tive que assumir a casa. Então, eu tive que trabalhar para dar o sustento para dentro de casa. Mas você disse que era o mais novo dos irmãos, O né? mais novo. Porque os mais velhos, Caramba. uma estava em São Paulo, os outros, tudo para Brasília, né? Então, praticamente, eu tive que assumir a casa desde criança. Por quê? Porque eles iam lá de mês em mês e levavam alguma ajuda e depois voltava para Brasília de novo. Que idade você tinha quando isso aconteceu? Seu pai largou vocês e você teve que ajudar a sustentar. Eu tinha 13 anos e meio, quando meu pai saiu de casa, né? Deixando a gente. E foi uma época assim, bem difícil, que eu tive que superar, onde eu assumi responsabilidades bem cedo, em estudar e depois trabalhar e cuidar de casa. Teve uma época que eu tive que parar de estudar para cuidar da minha mãe doente, da minha sobrinha e minha irmã. Naquela época. Que loucura. Mas voltando só rapidinho, da Dom Orione, o que você mais tira daquela época? Assim, Positivo. Tem alguma coisa? tem. De positividade, assim, lá foi onde tudo começou. Onde eu conheci a escola, foi lá onde eu conheci pessoas, não de amizades, mas pessoas que tentaram nos ajudar, moradores que já conheciam a gente também, material escolar, doava caixa de biscoito, a gente... Então, ali foi a ponta do iceberg, eu nunca conheci uma escola, então ali foi onde nos preparou para o mundo, né? E também a desigualdade social, né? Dali eu guardei a desigualdade social. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas que têm não se misturam com as pessoas que não têm.
Criança também tende a ser um pouco cruel, né? Exatamente. Vamos lá. Então, 13 anos, você já era grandinho ou ainda era magrinho Já, pequeno? não tão grande, né? Mas já era grande nas responsabilidades. E aí você começou a tocar, e aí, como é que os estudos ficaram para trás? Você conseguiu? Sim, o estudo foi ficando um pouco para trás. Estudei até minha oitava série lá. E onde eu fui trabalhar na roça, fui cuidar de casa, fui cuidar da minha mãe, que estava já bem debilitada. E o tempo foi passando, os estudos foram ficando um pouco para trás. E minha mãe veio a falecer, né, lá naquela cidade. Ela estava internada em Braslândia, problema de coração, e onde eu já tinha me alistado no Exército. Então a minha mãe sabia que meu sonho era servir o Exército. E nesse dia lá eu tive que chamar alguém para ficar com ela, que eu tinha que me apresentar. Então ela falou, não, meu filho, vai se apresentar, depois você volta e fica comigo. Então eu fui lá, me alistei, tudo certinho, bonitinho. Voltei, fiquei com ela, ela falou, olha, vai ver sua irmã mais nova, tá lá na sua tia. Eu peguei e fui. Quando eu cheguei em casa, dormi, no outro dia eu tive a notícia, ó, sua mãe faleceu. Então foi praticamente uma bomba caiu em cima de mim, né? Que eu não esperava, ela estava bastante fraca, mas não esperava naquele momento perder a minha mãe, que era o ponto seguro, né, da nossa família. Você tinha 18, né? E você Eu tinha acabou de 17 alistar, anos e né? meio quando ela faleceu. Que loucura. E como é que ficou a guarda da sua irmã, sobrinha? A minha sobrinha, mas minha irmã foi morar, mas a minha irmã, com 17 anos e meio, eu fui chamado ao exército, né? Eu servi o quartel. Eu servi o quartel por 3 anos, ninguém sabia que eu tinha perdido a minha mãe, eu fui calado, calado fiquei. E para mim foi uma experiência muito boa, porque eu ocupei a minha mente trabalhando e retornei aos estudos. Comecei a trabalhar, comecei a fazer cursos dentro do quartel e comecei a estudar novamente em Sobradinho, porque o meu quartel onde eu servi era o CIG, Centro Integrado de Guerra Eletrônica, onde eu voltei a estudar, a minha necessidade de estudar, e eu tive que estudar, eu voltei ao colégio e servindo o quartel e também indo à escola. Ah, não, e aí deve ter muita coisa eletrônica, muita coisa Exato, prática, né? exato. Todos os Aí você materiais ficou três vindos, anos e meio? 3 anos e meio no Exército. Eu participava do MBGE-Com, modelo de comunicações béricos, todos os materiais vindos da Alemanha, muito bom, foi uma experiência bacana. Lá onde eu fiz um curso CFC, eu ia ser promovido ao próximo ano a cabo temporário, mas como eu tinha perdido minha mãe, aí veio umas lembranças muito ruins na minha mente, e eu fiquei fraco, aí eu falei, não, não é para mim, eu pedi para sair de lá. Foi onde eu Gente, que pena. pedi para sair. Mas valeu a pena sair? O que você foi fazer em seguida? Eu saí de lá, eu já tinha bastante experiência, já era bem maduro no que eu queria fazer. Então eu continuei estudando, aí saí de lá. Eu fui trabalhar na Alarm Center, né? Eu fui trabalhar vendendo alarmes, né? Porque como eu já tinha trabalhado com comunicações, então eu falei, essa é a minha praia, né? Que é comunicação de segurança. Aí eu fui trabalhar na Alarm Center. Muito bom lá. Ganhava mais que no exército? Não ganhava mais, mas também tinha um pouco de liberdade. Porque no exército você tem que ter hierarquia e disciplina. E como eu estava bem sufocado, tinha entrado lá, perdido minha mãe, não tinha falado com ninguém. Então, quando eu pedi para sair, para ser o nada deve, o tenente falou, olha, Wagner, você será bem aproveitado lá fora, porque você é bem aproveitado aqui dentro, você é super inteligente, então você vai ser sempre valorizado lá fora pelo seu conhecimento. Foi onde eu peguei e saí com cabeça erguida, com honras ao mérito. Então foi muito bom para mim. Foi uma experiência que
de vida que me deixou bem levantado. Falei, não, eu consigo. Né? Porque antes é cabeça baixa, eu não consigo fazer isso. Você voltaria para o Exército? Voltaria. Voltaria. Onde eu estudei, tentei fazer a ESA, mas não saiu com a qualificação muito boa. Aí eu fui fazer outros cursos, outras áreas profissional. Então vamos aí rapidinho nas coisas de trabalho. Você foi no Master Alarme, ficou um tempo, o que você fez depois? Depois eu conheci o Frei Caneca Draft, né? Que era o cara balada do momento, né? Na Asa Norte. Então eu comecei como auxiliar de garçom. Depois eu passei para garçom. Depois eu passei para auxiliar de barman, né? Foi onde eu conheci pessoas ilustres como Ana Paula Padrão, Vitor Belfort, Feiticeira, toda a seleção dos times, Euler, Bebeto, então Romário. Então foi muito bom. Eu trabalhava me divertindo. Eu falei, caramba, é isso que eu quero, né? Trabalhar me divertindo. Então foi bem bacana naquela época, né? Do Frei Caneca Draft. Eu tenho saudade. Mas e aí, vamos partir aqui. E você falou que você treinou para ser sommelier. Foi nessa época? Quando é que... Eu comecei no Frei Caneca da Draft como auxiliar de barman. Ainda eu veio que eu tinha que estudar as bebidas. Então eu tinha que saber um Bordeaux, um Bourbon, então os uísques, água com gás, sem gás. Então, dali eu fui convidado para trabalhar no Hotel Nacional. E eu sempre escutava falar de Hotel Nacional como uma escola para qualquer pessoa que trabalha na área de alimentação e bebidas. Aí só que no Hotel Nacional, quando eu fui preencher a vaga, já tinha preenchido a vaga no Hotel Nacional de garçom. Aí, onde eu recebi uma outra proposta, no Kitnet, que era da Mara Alchemy, né, que tinha o Zul, Universal e Kitnet. Onde eu fui trabalhar como ali auxiliar de na garçom. 10. Na 10, na 200, Na 10. 210. Ah, Então, trabalhando com a Mara, ali eu aprendi muitos pratos, né? Eu era bem focado para me vender um prato, né? Uma alimentação, eu tinha que saber todos os ingredientes. Então, o chefe Pedro, às vezes, pegava no nosso pé, porque tinha que saber. Então, uma pessoa que tem alergia de um cogumelo, então eu tinha que saber o que era vendido naquele prato. Então, eu tive que estudar a alimentação, o cardápio todo. Eu sabia tudo que era feito ali. Um salmão com berinjela, arroz de berinjela, queijo brie, gelé de frutas vermelhas. Então, eu tinha que saber cada toque daquele prato. Por quê? Porque eu tinha que apresentar para o cliente. Então, ali, e você provava os pratos também? a gente tinha degustação, tanto na área de alimentação quanto de bebidas. Então, ali, eu tinha que saber que ponto a carne, o chefe Pedro mostrava. A gente tinha treinamento. Eu implorei o chefe Pedro para eu ir para a cozinha fazer um treinamento, não queria deixar. Só que eu fui insistente, um mês ele me colocou na cozinha, uma semana. Então eu trabalhava de manhã e à noite, 2 horas eu ficava na cozinha para aprender toda a preparação dos pratos. Então foi ali onde eu comecei a estudar vinhos, que me despertou. Porque eu tinha que vender um prato e também tinha que dar uma indicação de um vinho harmonizando com aquele prato. Então ali eu comecei a estudar com o Clécio, um super gerente, e fui tomando ciência das aulas da Mistral, Super Adega. Então foi surgindo uma dispersação para o vinho. E aquilo fazia sentido para você? As combinações e os vinhos? Ou era um negócio que você teve que meio que aprender na marra? Não, foi uma facilidade assim que eu até me impressionava. Falei, caramba, isso era bem bacana. Foi encaixando assim, eu tenho isso inteligência. Assim, eu pensava, eu tenho essa inteligência. Que vinho que vai com uma carne vermelha, que vinho que vai com peixe, com frango, com uma sobremesa. Então, eu fui pegando aquelas informações e foi muito bom. Foi onde eu saí da kitnet, da 10, e para comprar uma casa, não deu certo comprar essa casa. Eu fui para o restaurante Yamas, né, no Pátio Brasil, onde eu prestei uma consultoria lá.
por 3 meses no restaurante Amas. Estava decadente, onde eu coloquei o restaurante para funcionar. Foi minha primeira experiência como chefe, né, como provedor das ações de um restaurante. E depois eu fui conseguir entrar no Hotel Nacional. Falei, caramba, eu tô no Hotel Nacional, é uma escola, né? Conseguiu, Meu sonho era então. trabalhar no Hotel Nacional. Mas e aí, você entrou no Hotel Nacional, como é que foi? No Hotel Nacional teve um episódio onde eu te falo, onde despertou tudo, né? Eu era garçom do Scott Bar, do Hotel Nacional, onde eu trabalhava com o seu Manel, lá. Uhum. E uma vez o seu Manel vendia vinhos, eu ficava prestando atenção. Chegou um cliente, né, que é bem renomado, e falou assim, Wagner, eu quero que você me indique um prato. Eu indiquei o prato da casa para ele, que era filé mignon com castanhas, com arroz de castanhas, molho de queijo brie. E ele me pediu a indicação de um vinho. Falou, Wagner, eu quero que você me indique um bom vinho para harmonizar com esse prato. Aí a minha mente trabalhou. E eu falei, caramba, eu não estudei vinhos. Eu estudei pouco de vinhos. Mas tinha bons vinhos na casa, que era o Hotel Nacional. Ele tinha adega, então sempre eu ia lá, dar uma olhadinha nos rótulos. E ele falou assim, me indica um vinho. Aí vamos lá. Eu falei, olha, pensei assim, eu falei, eu tenho um vinho que o senhor vai amar e vai harmonizar bem com esse alimento. É o vinho Dão Grão Vasco, português, da região do Dão, com trincadeira, alicante, boucher. Falei, todas as uvazinhas, 13% de teor alcoólico. Maravilhoso. Você aceita uma água com gás? Ele falou, pode trazer água. Eu servi a água, ele limpou as papilas gustativas e eu servi o vinho para ele. Quando eu estava terminando de servir o vinho para ele, ele falou assim, Wagner, uma pergunta para você. Eu falei, sim, o senhor pode fazer. Ele falou assim, você já degustou esse vinho? Aí me pegou, eu falei, eu não pude mentir para ele, né? Aí eu falei, eu não posso mentir para ele, eu tenho que falar a verdade. Eu falei, não, eu não degustei esse vinho. Mas pessoas de bons paladares já degustaram esse vinho e sempre recomendo esse vinho. Então, o senhor, com uma pessoa de conhecimento, culto, de bom paladar, o senhor conhece de vinho, o senhor vai saber apreciar esse bom vinho também, que as outras pessoas sempre recomendam esse vinho, eu estou recomendando para o senhor. Ele virou e falou assim, Wagner, eu não estou tomando esse vinho pela sua recomendação, mas pela sua saída. Você se saiu bem na resposta, então, parabéns, eu vou tomar esse vinho. Aí eu falei, vixe, chega, suei, né? Aí foi onde eu fui para ali descansar um pouquinho. No meu descanso foi onde veio para mim. Falou, olha, tudo que você for fazer, você tem que ser o melhor. Você tem que estudar o que você trabalha. Então foi dali onde a escola do Hotel Nacional, onde eu me despertei a estudar vinhos. Aí foi onde eu alavanquei a estudar vinhos. Aí eu falei, eu vou ser o melhor em vinhos. Não fui o melhor, mas fui um dos E você melhores. provou, e você provou aquele vinho aquele dia ou não? Não, naquele dia não, mas eu tive a curiosidade depois numa degustação de vinhos portugueses. Eu falei de vinhos portugueses que valia R$ 5.000. Eu falei, não, o primeiro vinho que eu vou degustar é o Dom Grão Vasco, da região do Dão. Então eu fui naquele vinho específico. E realmente era bom, um maravilhoso vinho. Na faixa etária de os seus R$ 50. Então ele suportava aquele preço e suportava também aquela degustação aquela harmonização daquele prato. Eu falei, eu acertei assim no escuro. Entendeu? Então foi bem bacana a experiência. Então foi muito bom. E você, mas antes disso, você não achava que vinho era frescura de gente rica? Ou que não tinha nada a ver? O Sim, que você achava daquilo? eu achava que tinha muita frescura quando a pessoa pegava a taça, fazia aquele mexão. E eu falava, eu acho que não precisa disso tudo, né?
Então, assim, depois que você começa a Uma estudar, você cerveja começa... Skol já tá boa, né? Colocou, deixou lá um pouquinho, já tá muito bom, né? Então, assim, depois que eu fui perceber que tem que ter aeração, tem que deixar o vinho na sua temperatura correta. Tem pessoas que gostam de degustar o vinho um pouquinho mais acima da temperatura, outros abaixo da temperatura. Então a gente vai aprendendo que aquilo não é frescura ali, é o charme, uns faz de charme, uns faz de conhecimento, então é bem bacana. Depois o conhecimento veio, eu falei, não, não é Mas frescura. seu paladar é bom? Você sentia a diferença ou teve que aprender na porrada? Não, o meu paladar é bom porque eu, eu sou quase cego, né? Eu uso 6,5 num óculos e 5,5 no outro. Então, a minha visão é muito ruim. Então, o meu paladar, o meu olfato é muito bom, né? Então, assim, não tive muita dificuldade para detectar e saber a diferenciação dos vinhos, das uvas. A gente erra, mas é muito, muito pouco quando a pessoa, como quando eu vou para estudar uma coisa, eu tenho que estudar o melhor. Então, eu dei o meu melhor para buscar o melhor que me ofereciam, né? Se fosse uma Então, degustação de vinhos... Hã? como é que o Wagner Cardoso, quilombola, começou a estudar para ser sommelier? Olha, o meu conhecimento, assim, eu recebia convites de trabalho em outros estabelecimentos. E como que eu ia... igual eu recebi um convite de uma adega, fugiu aqui o nome, na W3 Norte. Vamos supor, a da linha Fazano. A linha Fazano quis me contratar, de vinhos espumantes. Só que o Wagner, profissional, não tinha qualificação. Era um bom vendedor, era um bom atendente, ter um bom atendimento, mas o Wagner não tinha qualificação. Não tinha currículo, não tinha bagagem. Então, foi aí onde veio a minha vontade de me qualificar mais. Por quê? Porque o mercado me cobrava isso. Então, eu tive que ir em busca de conhecimento, né? E o Wagner Sommelier, né? Qual o nome do vinho para eu anotar aqui? Assim, vamos assim... Esse... Por que eu aí finalizar essa fala? Onde veio as propostas, onde eu tive a oportunidade, que as portas se abriram, onde eu fui trabalhar na Super Adega, eu fui trabalhar para a linha Dom Giovanni, uma linha do Senhor Giovanni, muito boa, um vinho nacional. Eu fui trabalhar como vendedor de vinho, eu não era sommelier ainda. Aí de lá eu fiz um curso de vinhos na Super Adega, como reconhecimento de vinhos. Depois eu fiz curso da Wine Spirit Spectators, um curso internacional de vinhos. Depois eu me identifiquei muito com a ABS, Associação Brasileira de Sommelier. Aí eu fiz o curso básico, fiz o curso avançado, fiz o reconhecimento de vinhos brancos, espumantes, água, café, onde eu voltei para o kitnet de novo, fui trabalhar na área de responsabilização dos vinhos como sommelier, onde eu fui começando, eu busquei tanto, fui para o Chile, eu trabalhei bastante, eu falei, eu quero ir no Chile, eu quero fazer minha especialização lá. Onde eu fui para o Chile, passei 2 meses lá, eu visitei mais de 40 vinícolas, muito bom. Então, Show! Conheci a Bolívia, eu fiquei na Bolívia no Hotel Arenal, ali na Palácio da Justiça. Conheci a Bolívia, conheci a Kik, né? Eu nunca tinha passado num voo internacional onde a pessoa... o que você vai fazer no Chile? Eu falei, vou estudar vinhos. Né? Então foi muito bom, muito gratificante.
Então, foi onde eu me descobri que eu tinha o dom de trabalhar com vinhos. Então, eu pedi para Deus antes, eu falei, Senhor, me dá uma profissão onde eu não preciso trabalhar com os braços, porque eu trabalhava na roça, de enxada, machado. Então, quando eu vim para a cidade, eu falei, Senhor, eu não quero voltar para trabalhar na roça novamente, no trabalho pesado. E aonde eu consegui me oficializar como sommelier, pela Associação Brasileira de Sommelier e pela Wine Spirit School Internacional. Que loucura, hein? É uma E honra. você gostou muito dos... Você gosta dos vinhos chilenos ou não? Sim, são vinhos muito interessantes, os vinhos baratos, vinhos bem bacanas de comprar, tanto custo-benefício quanto harmonização Falando deles. em custo-benefício, que vinho que é caro e você acha ruim? Tem um vinho que você lembra mais? Assim, meu Tem Deus, isso aqui sim, o é... cartucho português. O cartucho é colheita, um vinho caro e não é muito bom. Então, aquele vinho que eu vendi lá, o E Dom Grão Vasco, é melhor do que ele. como é que é o nome do vinho? Dom Vasco? É Dom Grão Vasco. Dom Grão Vasco. É, Então, ok. Próxima vez que a gente sair para levar a cesta básica, vamos levar um desses aí. beleza. E qual vinho, assim, barato mesmo, que você gosta, que te impressiona, que você acha que vale a pena? Tem um vinho, tem um vinho que ele é bem artesanal. Ele vende nas vinícolas, você faz o pedido, ele vem em bag-in-box. É o Crevelin, um vinho bacana. E também o que vem de mercado aí tem o vinho Pérgola, né? É muito bom ele. Ele é um vinho custo-benefício bem bacana. E para as pessoas que não estão acostumadas com paladar aguçado, a iniciar a degustar vinho, eu indico ele também. É muito bom vinho, um vinho bem interessante. Custo-benefício maravilhoso. E está aí nas prateleiras, um custo em acesso. Todo mundo pode tomar um vinhozinho e eu recomendo. Né? Então, tem uma pergunta da Cíntia Braz. Qual foi o seu maior desafio durante o aprendizado de sommelier? O meu maior desafio Pergunta da Cíntia. O meu maior desafio como sommelier foi decorar rótulos e viajar. Eu nunca tinha viajado para fora. Eu falei, como que eu vou comunicar com essas pessoas que falam inglês, falam espanhol? Então, a minha dificuldade foi essa, em viajar e passar em fronteiras, que eu nunca tinha passado, e comunicar com os respectivos presidentes, sommeliers de vinícolas no Chile. Então, eu achava muito difícil, mas, graças a Deus, foi bem bacana quando eu cheguei lá. Foi um espanhol que eu consegui acompanhar, então foi bem bacana. Deu para enrolar no espanhol um pouco? Deu. Deu. Ah, mas para eles valeu a pena, porque você deve recomendar muito vinho chileno, Sim. né? E quando eu chegava lá, assim, você sabe o que você ser um morador de rua, morar debaixo de uma lona, que as enxurradas faltava carregar, e você sentar naquela mesa cheia de presidentes de vinícolas, sommelier, enólogos, e você sendo reconhecido, falando assim, olha, hoje estamos aqui com o sommelier de Brasília. Estamos aqui recebendo Wagner de Brasília, representando o Brasil na nossa vinícola. Então, isso é muito gratificante, que eu acho que foi uma barreira que eu quebrei. Então, nunca que eu pensaria, eu, um morador de rua, um rapaz que pedia no Lago Sul, sentar junto com presidentes de vinícolas, sommelier, todos estudados na França, Itália, e dentre outros países. Foi um paradigma que eu tive que quebrar e eu achei que era bem difícil e que eu consegui. Se eu juntar, sei lá, 10 mil reais, 20 mil reais para você estudar fora, aonde que você iria estudar?
Eu Tem um falei, lugar assim para tem, sommelier que é seu sonho? o meu sonho é ir para Portugal, na região do Porto, né? Tem uns cursos maravilhosos na região do Porto, então eu queria fazer uma qualificação lá dos vinhos portugueses, que eu amo de paixão o vinho português. Eu iria para lá, para o Porto. Portugal não é tão caro assim, não. E o vinho lá é muito mais barato que aqui. É assustador, viu? É, por causa do Vamos nosso lá, acho que tem mais tributo. uma pergunta. É. A Cíntia, qual a mensagem que você deixa aqui para quem tem um sonho? Acho que esse eu vou deixar mais para o final, Cíntia. Porque a gente precisa, esse a gente vai no final. Mas vamos lá. Frango em marmita de isopor combina com qual vinho? Você está falando aquela que eu encontrei lá com meu Lá pai? atrás. Eu acho com espumantes champenoise, com fermentação, com fermentação artesanal. Eu colocaria um Dom Giovanni champenoise, que ali foi Maravilha. uma vitória que eu acho que podia brindar, né? Aquele aquilo, momento, né? Que foi único, né? Não foi para me deixar para baixo, me dar um nó na garganta por vontade de chorar, porque ali Também. foi um momento da minha vida que eu tive que superar, não para me rebaixar, mas para ter o crescimento que eu tive hoje, né? Então foi assim impressionante aquele momento, aquele que a minha memória não apaga, eu acho que é muito difícil. E essas cestas básicas que a gente deixa por aí com o pessoal, o que você acha que combina bem com essa cesta básica? Que vinho que você recomenda aí? Eu recomendaria o Pérgola. O Pérgola é um vinho tinto, bem bacana, né? E eu recomendaria o Pérgola. O Pérgola cairia muito bem. Maravilha. Nacional. Não, vou falar com a Ana aí. De repente a gente levar um vinho para cada lugar, assim, só para fazer um agrado aí a mais, né? Vamos fazer aí no final do ano aí, né? Vai ver se a gente consegue levar um vinho Pérgola aí para cada pessoa que a gente levar a cesta. Mas assim, você falou que seu pai bebia muito. Como é que é essa história de você virar barman, sommelier, o álcool, Sim, te atrapalhava essa história do seu pai alcoólatra? é uma coisa assim impressionante que você vai achar. Na minha casa, eu não abro um vinho para mim degustar um vinho. Eu não bebo. Então, eu não tenho vício nenhum. Eu não fumo, eu não bebo. Raramente eu tenho vício de café, né? Café, um pouco de água com gás, uma água diferente. E eu bebi muito vinho. Eu bebi raramente aí, mais ou menos, aí umas 10 mil garrafas de vinho. Eu experimentei, degustei mais ou menos 10 mil garrafas de vinho. Se eu for colocar hoje na caneta. Por quê? Meu Deus! Porque eu fui para 40 vinícolas no Chile. Eu participei de inúmeras de português. Eu participei de inúmeras degustações pela Mistral, pelo Lídio Carraro Nacional, Dom Giovanni, todas as vinícolas nacionais, praticamente eu já participei de degustações. Então, assim, eu ia para aprender, porque eu tinha que passar as informações. Porque tem sommelier que fala assim, eu só coloco na boca aqui e jogo fora. Não, para mim não é sommelier. Um verdadeiro sommelier, ele tem que provar, igual aquela pergunta do meu cliente lá, muitos anos atrás, falou, Wagner, você já degustou esse vinho? Então, assim, eu tive que degustar os vinhos. Então, eu tive que passar E degusto até hoje. Não tem problema nenhum. Eu vou lá, degusto os vinhos que eu tenho que degustar. Fico um pouquinho tonto, porque eu não sou acostumado a tomar De beber? assim, de beber socialmente. Mas eu tenho que degustar. Por quê? Porque são fases que você tem que passar para você passar para o cliente. Como você vai comer eu faço muito a torrada com geleia de pimenta. A pessoa fala, Wagner, você vai me servir isso aqui? Essa torrada com geleia de pimenta? Ela arde.
como o ar vai arder a minha boca, a minha língua? Então eu tenho que falar para ele, não, vai arder bem suave. Então você pode comer tranquila, que não vai te fazer mal, não vai te queimar a tua boca. Então, assim, eu tenho que degustar o vinho, por quê? Porque eu tenho que saber a textura, ter o alcoólico, se é muito álcool, pouco álcool, os taninos. E com a degustação do vinho, eu posso imaginar na minha mente com aquele risoto de camarão, se eu tomar um espumante, eu vou lembrar de um fruto do mar. Qual fruto do mar vai casar com aquele alimento, com aquele espumante? Então, assim, só que quando criança, eu falei comigo mesmo, com Deus. Eu falei assim, eu quero ser diferente. Então, partiu daí, eu quero ser diferente. Eu disse, pô, meu pai bebia, eu não bebo. A minha mãe bebia, eu não bebo. A minha mãe fumava, meu pai fuma, meus irmãos. Eu não bebo, não fumo, nunca fumei na minha vida. E bebi, já bebi, porque ainda bebo até hoje, porque assim, mas beber É o seu trabalho. Profissionalmente, eu vou no restaurante, degusto, faço um merchan. Beber profissionalmente, fora de contexto, fica engraçado. Entendeu? Opa! Rapidinho aqui. Eu tô com Covid. Sério? Tem que tomar chá de alho. Ah, é? Que vinho você... Que vinho harmoniza com Covid? Rapaz, eu acho que praticamente eu te recomendo degustar todos os vinhos tintos. Porque é muito bom para... Ele é muito bom. Tem os polifenóis, né? É muito bom para o coração. Você degustando uma tacinha por dia é até recomendado pelos médicos. Maravilha. Então, só para recapitular aí para quem está se juntando agora, boa noite, Raquel, tudo bem? Então, ó, o Wagner, mais conhecido como Cardoso, né? Ele é um dos grandes voluntários lá no nosso grupo, que chama Juntos Somos Mais Fortes. A gente, com as doações, a gente entrega cestas básicas no DF, no entorno, né? E foi assim que eu conheci o Cardoso, né? E fiquei muito impressionado pela dedicação dele, né? Quando eu soube que ele era sommelier também, eu achei muito engraçado, incrível, né? E ainda mais conhecendo o histórico dele, e pelo jeito ele entende muito mesmo. Eu já tive 7 graus de miopia e meu paladar era uma porcaria, viu? Então, eu acho que seu paladar era bom mesmo, não tem nada a ver com ser cego, não, viu? Meu paladar é péssimo. Então, admiro aí que você tenha desenvolvido isso, né? Ó, a Cíntia mandou umas perguntas que eu guardei, viu? A Cíntia pergunta, qual o maior erro que as pessoas fazem na harmonização de vinhos? Pode repetir para mim, por gentileza? Então, a Cíntia perguntou, qual o maior erro que as pessoas fazem quando fazem a harmonização de vinhos? O maior erro, assim, da harmonização do vinho, por quê? Porque não existe um contexto você colocar vinhos de altos taninos, vinhos portugueses, espanhóis, com alimentação que vai sobressair a alimentação. O maior erro hoje dos sommeliers, dos vendedores de vinho, é quando um vendedor vir para indicar um bom vinho, ele tem que te dar 3 indicações. Ele tem que te dar uma indicação nacional, uma espanhol ou uma portuguesa. Ou ele te indica uma francesa, um nacional ou um italiano. Por quê? Porque são vinhos que vai harmonizar com o prato que você pediu. Porque às vezes um sommelier, ele te indica um vinho que vai sobressair a alimentação. Os taninos são bem duros, vamos supor, eu falo duro e tem pessoas, os taninos é bem forte, as pessoas estão dizendo hoje, fala travar, o vinho trava. Por quê? Porque são os taninos do vinho que passou por uma fermentação e ainda está em processo de fermentação. Aí o que acontece? A pessoa vende esse vinho harmonizando
com um frango. Ele não vai passar. Ah, um creme de leite. Ele não vai passar. Por quê? Porque os taninos são bem maduros que não vai sobressair aquela alimentação. Então, qual sairia essa alimentação com esse vinho? Uma carne vermelha, com um molho rústico, como um fungo, fungo. Então, assim, sairia. Mas como as pessoas, o maior erro hoje é indicar vinhos com taninos bem avulsados com pratos leves. Eu vejo muito isso. Entendi, maravilha. Live. E qual o seu vinho favorito? Não é o Dom Grão, não, né? Não, o meu vinho favorito é um Gewürztraminer da Casa Valduga. É um vinho branco, método artesanal, nacional. Muito bom vinho, eu recomendo. É um Gewürztraminer, muito top. Interessante, né? Não, você já provou. Qual o seu prato favorito? Mas o seu prato favorito em casa você não vai beber. Não é trabalho. O meu prato favorito em casa é um bom filezinho com molho madeira, né? E arroz branco. Eu acho que esse é o meu melhor prato. A gente podia fazer um boteco com um vinho harmonizado. Sim. Aí, mandioca, o filezinho no palito. Não, tem vinhos que ele combina com bom petisco, né? Então, você pode servir uma linguiça apimentada, você pode servir aí igual mesmo, os vinhos portugueses você pode colocar uma linguiça apimentada, uma linguiça de porco, uma linguiça que tem condimentos. O que é condimentos? Condimentos são temperos. São temperos que vai harmonizar com aquele vinho, né? Se você souber harmonizar esse condimento com o vinho, tudo vai. Pode ser com a mandioquinha, pode ser com qualquer coisa. Mas uma deixa que eu vou passar para todos os degustadores de vinho. Você pode estudar vinho, mas o maior indicador que você sabe, que você aprendeu vinho e sabe degustar vinho, é o seu próprio paladar. O seu paladar vai ditar o que você toma, você entendeu? Vai ditar o que você gosta de harmonizar e de degustar. Porque tem pessoas que gostam totalmente fugir da regra de uma harmonização. Se ele pedir, vamos supor, vou servir um estrogonofe, a pessoa, eu quero um vinho tinto nesse estrogonofe, eu tenho que vender para ela. Porque é o paladar dela que... Se eu sou seu cliente, eu falo, eu gosto de beber o vinho X com prato Y. Você já entende se o paladar dele é dos normais ou se é diferente? Sim. De fato, eu vou saber se ele é iniciante, se ele já degusta vinho há algum tempo, se ele conhece de vinho, eu vou saber. É só no termos dele me falar, Wagner, olha, eu quero que você me venda um vinho para harmonizar com tal prato. Eu gosto de comer um prato com tal vinho. Então, eu vou saber se ele é iniciante e se ele já degusta vinho. Então, e tem também a minha técnica. A minha técnica qual que é? Eu vou perguntar para ele, o senhor já degusta vinho há algum tempo? Por quê? Porque se tiver errado, eu posso dar uma dica para ele. Agora, se ele degusta vinho, bebe vinho há algum tempo, eu não posso tirar o mérito dele. Ele vai falar, não, eu bebo vinho há 15 anos, há 10 anos, 5 anos. Então, ele já está apto àquela degustação em si. Vamos supor, ele vai tomar um queijo brie, ele vai comer um queijo brie, degustar com a podridão nobre, que é um vinho de sobremesa. Então, eu não posso tirar dele, é maravilhoso. Mas se ele quiser degustar com outro vinho tinto, eu não posso falar. Entendeu? Eu não posso interromper. Então, para o cliente, qual é a melhor dica? Sim. Bem-vindo de volta, Cíntia. Então, para o cliente, qual é a melhor dica? O que você acha que o cliente, para ajudar você a fazer o seu trabalho, o que ele deve fazer? Ele deve falar o que ele gosta, o que dá certo? Sim.
No atendimento ao cliente. Primeiro, eu vou me identificar e vou identificá-lo, o paladar do cliente. Fala, com licença, senhor. O senhor já degusta vinho há algum tempo? Qual a sua expectativa de um vinho? O senhor gosta dele com bastante taninos, um pouco adocicado? O senhor já degusta vinhos? Quais o senhor degusta? Então, assim, eu vou saber qual vinho ele costuma degustar e aonde eu vou começar a indicar os outros vinhos para ele. Eu gosto de um vinho doce. Então, eu vou indicar vinhos com processo de fermentação artesanal, com teor de álcool, um maior teor de álcool, com bastantes açúcares, da fermentação artesanal, e ele vai se identificar com aquele vinho. Entendeu? Interessante. E tem algum vinho aqui perto de Brasília que vale a pena, você conhece? Eu estou conhecendo algumas vinícolas. Eu estou conhecendo algumas vinícolas aqui no Goiás. Eu estive com uma reunião com eles agora. Pro lado de Padre Bernardo, ali tem uma vinícola. Eles não têm rótulo ainda. Eles estão fazendo rótulo, que é muito bom vinho. E a Casa Geraldo, em Minas Gerais, é um vinho que iniciou. Antigamente era o vinho Geraldo. Hoje é Casa Geraldo. É um vinho de custo-benefício maravilhoso, mineiro, um vinho mineiro, né? Que é bem interessante, é pertinho da gente aqui. Então eu recomendo a Casa Geraldo, que é um maravilhoso vinho. Você sabe o que está na moda? Café. Já que seu paladar é bom, você já lidou com café de origem melhor ou não? Já. Eu já tive um pequeno curso de café com um barista, Márcio Dias. Ele trabalhava para Mara Alchemy, no Zoo Universal e Kitnet. E onde eu fiz esse pequeno curso de café, eu tive que aprender café. Então, os blends de café, o mais ácido, o menos ácido, e o Jacu Bird. O Jacu Bird é um café onde a plantação de café é colhida pelos pássaros. Os pássaros vão lá, comem o café maduro e expelem lá os cafezinhos, onde são recolhidos o café, passam por um processo de desintoxicação das fezes, né? Onde vai sair o cafezinho de lavagem, de limpeza desse café. Então, no processo final, esse café é maravilhoso. Eu já tive o prazer de trabalhar com ele, que é o Jacu Bird. É muito bom. É o café dos pássaros, né? Então, quando eu trabalhei com ele, um café custava R$ 25, né? Um expresso. Né? Muito bom. A Raquel pergunta, Casa Geraldo, onde é a plantação dessa Casa Geraldo? É Minas Gerais. Ali pelo sul de Minas. Tá ótimo. Então, vamos fechar essa parte do sommelier. Só avisar a Cíntia que logo no começo a gente falou dos erros de harmonização. Esse vídeo vai ficar gravado e vai ficar no meu perfil e do Cardoso, ok? Agora eu queria passar para a parte de voluntariado, né? E eu acho que é uma parte que a gente tem muito para falar também, né? Então, desculpa sair do assunto divertido do sommelier. Não, tá tranquilo. Então, quando é que você começou a trabalhar como voluntário, cesta básica, e ajudar assim, o pessoal? Assim, eu conheci de longe um exemplo, que foi o Barba na Rua, um projeto que foi criado por um voluntário, que ele faz um trabalho voluntariado, e no meu coração eu sentia de ajudar as outras pessoas, porque eu passei bastante necessidade, então eu sempre tinha no meu coração que eu tinha que trabalhar e ajudar as outras pessoas. O pouquinho que eu fizesse para ajudar as pessoas estaria mudando o destino dessas pessoas. Então, eu conheci o Barba.
Depois eu montei uma associação de famílias quilombolas em Santa Maria DF. As famílias quilombolas aqui, onde a gente trabalha com feijoada beneficente, trabalha com bazar beneficente, trabalha com acolhimento, com capoeira, judô. E é onde eu conheci, eu já fazia um trabalho social com um fitzinho, um fit ponto. Eu tirava o meu dízimo do meu trabalho mensal, comprava os alimentos e os parentes que ajudavam, a gente fazia as cestas e distribuíam, né, aquela cesta. E no decorrer, eu falei assim, manda um carro maior para mim fazer um melhor trabalho. Então, a Ana Paula me encontrou do Juntos Somos Mais Fortes. Falou assim, você trabalha com ação social? Eu falei, trabalho. Ela falou assim, você quer conhecer nosso projeto? Eu falei, quero sim. Então, vem um dia participar do coletivo Juntos Somos Mais Fortes, fazendo uma ação. Eu falei, tá bom. Aí foi onde eu conheci a Ana Paula, os colaboradores, você, e comecei a ajudar a fazer esse trabalho. Então, Deus me propôs uma caminhonete muito boa, né? E eu me doei de corpo e alma no projeto, que eu me identifiquei com o projeto e comecei a visitar locais aonde a gente distribuía aquelas cestas básicas, dava aquela palestra, e a gente ia brincando ali com os voluntários, né? Então, cada lugar era uma experiência nova para mim. Então, cada experiência de doar nos assentamentos, nas periferias, aqui na associação. Então, tudo isso foi me agregando conhecimento, né? E quando eu deixava de participar do Juntos Somos Mais Fortes, eu sentia um vazio dentro de mim. Por quê? Porque lá onde eu fiz muitas amizades, eu considero hoje o Juntos Somos Mais Fortes como uma família, né? Foi uma família que eu adquiri que tem o mesmo objetivo que eu tenho, ajudar pessoas. Então, assim, o pouquinho que a gente tem, juntando com um pouquinho do outro, quando chega lá na frente, a gente tem um montante, né? Fala, caramba, a gente tem um montante, a gente dá para ajudar a outra pessoa, entendeu? Não, é bom ter montante aí, 15 quilos de cesta básica. A gente carrega 2 de cada vez, 30 quilos de amor, assim, para lá e para cá, né? Entendeu? Então, É fogo, né? é muito bom. Então, a Juntos foi mais forte, Juntos Somos Mais Forte foi o primeiro projeto mais organizado. Você trabalhou ou assim, não? porque como eu já tinha feito a associação, e já tinha tido umas outras experiências ajudando as pessoas, o Juntos Somos Mais Fortes, para mim, foi uma experiência muito boa, porque é um trabalho organizado, um trabalho que tem seriedade em ajudar o próximo. Então, onde eu me identifiquei realmente nesse trabalho social e que eu não quero sair por um bom tempo, eu quero permanecer nesse grupo. E onde eu me identifiquei como onde eu fui acolhido como amigo, né, por todos. Então, para levar amor e levar dignidade àquelas outras pessoas, foi um grupo que eu me identifiquei bastante. E assim, desculpa fazer essa pergunta, até para a galera que está vendo aí, que nunca passou fome, o que é passar fome? Passar fome é um sentimento bem ruim. Por quê? Uma que dói não só no seu estômago, numa questão de passar uma fome, a necessidade, não é que vai doer o seu estômago. O que dói mais é você saber que tem como melhorar para as pessoas que passam fome. Tem como... Eu passei fome
Mas aquela fome doeu, o meu estômago doeu, eu chorei. É uma coisa bem angustiante passar fome. Mas a dor maior é a desigualdade social, que eu senti. Então isso vem com a fome, a desigualdade social, ela vem junto com a fome. Não tem como eu falar assim, eu estou passando fome hoje, eu passei fome, e eu não pensar na desigualdade social, entendeu? Entendi. E o que te impulsiona na Juntos? É isso também? Para ninguém mais passar aquele aperto que você passou? O que me impulsiona no Juntos Somos Mais Forte é que lá eu estou tendo a oportunidade de fazer, de mostrar o meu trabalho, de dar a minha pessoa para um projeto que ajuda realmente pessoas, que leva amor, leva dignidade àquelas pessoas. E o Juntos hoje, para mim, como eu te falei, eu acho que se eu ficar 2 semanas sem ir no Juntos Somos Mais Forte, eu sinto falta. Eu sinto falta de um sorriso com um amigo, eu sinto falta de estar levando amor, dignidade para aquelas pessoas. Então, o Juntos hoje me proporciona isso, né? Ele me preenche, de certa forma, como pessoa. Não, eu entendo completamente. Porque agora tem um momento ali que a gente está entregando as cestas que eu sinto, não sei, pode ser bobagem minha, mas eu não quero parecer que eu estou fazendo um favor à pessoa, que ela me deve algo. Como é que, eu não sei, como é que se lida com isso? Olha, quando você faz uma doação, você não tem que ver a quem doar. Você retorno. Porque quando eu pedia no Lago Sul, na QI23, dentre outros lugares, aquelas pessoas que me doaram aquele alimento, aquela alimentação, ela não esperava nada de mim, porque eu não podia retornar. Então, assim, quando fazemos esse trabalho de doar, nós não esperamos do próximo um retorno. Por quê? Porque a gente estamos fazendo, porque gosta, fazendo, porque o nosso instinto ser humano pede para fazer. Então, a gente que faz esse trabalho, eu faço esse trabalho dentre as pessoas do Juntos Somos Mais Forte, pode olhar nos vídeos do Juntos que todos são felizes. Então, a felicidade, não, realmente, eu posso até mudar a minha fala, o que buscamos dessas pessoas? Nós buscamos nos preencher. Nós buscamos felicidade nessas pessoas, porque quando doamos, a gente sente assim um preenchimento para aquela pessoa que nos enche de felicidade. Fala, caramba, eu consegui ajudar 30 pessoas, caramba, nós doamos 3 toneladas de alimento. Caramba, isso para a gente assim, enche a nossa alma, o nosso eu, porque nós conseguimos ajudar. Então, nós buscamos sorrisos daquelas pessoas e que nos preenche. São isso que nós buscamos nas pessoas que ajudamos. É isso que é gratificante. E eu percebo que no nosso grupo você se voluntaria para tudo, você vai buscar comida lá no fim do mundo, entrega onde é que for. É impressionante, você não está fora de nenhuma. Eu tento ir, sei lá, eu tentava até uma vez por mês, 2, olha lá, né? Mas eu vejo que você... Eu lembro quando eu te conheci bem no começo, eu ficava assim, meu Deus, esse cara tá em todas. Ele com essa caminhonete que bebe pra caramba, atravessando o meio DF. Eu ficava assim, gente, que louco isso, né? Fiquei impressionado no começo, né? A Cíntia tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo ler tudo. Eu acredito que não seja algo que alimenta o ego de quem está ajudando, e sim um ato gratificante devido ao fato de sentir útil mediante um cenário de desigualdade social. É isso mesmo. É isso, Cíntia. Vamos lá, mas vamos dar um pouco mais de alegria. A Cíntia pergunta, tem alguma cena ou situação em que você ajudou que marcou mais a sua memória?
Uma mais engraçada. Me conta alguma coisa engraçada que aconteceu durante seu voluntariado. O engraçado foi no Setoró, que a gente foi fazer uma ação, né? Tava lá o nosso amigo, um outro amigo aqui que fugiu o nome dele. Aí tava o João Guilherme, qual é o nome dele, né? É o Jonathan, né? Nosso amigo Jonathan. Ô, Jonathan, aparece. Ah, é o bonitinho, o É o bonitinho. bonitão, né? O bonitão. Aí lá a gente fez né? Aí é o grupo dos bonitões, né? E o grupo dos feios, né? Eu falei, então, vamos fazer o grupo dos feios, o grupo dos bonitões, né? Então, assim, foi uma brincadeira saudável, foi uma brincadeira bem Eu lembro, eu bacana, estava lá. Eu né? falei que a gente juntos somos mais feios. Juntos somos mais feios, juntos somos mais bonitos, né? Então, assim, o Jonathan estava lá, então foi bem bacana. Então, bem gratificante. E um outro que deixou assim uma cena triste foi um evento no Morro do Sabão. O Morro do Sabão a gente levou mais ou menos umas 30 cestas, ou foi 40 cestas básicas. Então, quando a gente chegou lá, as cestas não davam para todas as pessoas. Então, tinha aquelas pessoas que ficaram para trás, sem cestas básicas, pessoas de cadeira de roda, pessoas chorando, querendo aquele alimento. E a gente ia fazer a doação para outras pessoas. Então, naquele momento, veio assim uma lembrança da minha infância, da época que eu passei muita dificuldade. Então, eu comecei a chorar, aquilo me doeu, por quê? Porque eu me via naquelas pessoas. Eu me via naquela criança, eu me via naquele senhor, eu me via naquela mulher de cadeira de roda, chorando, querendo um alimento. Então, naquele momento de angústia ali, que eu chorei, eu estava dirigindo a caminhonete, emocionado ali, vendo aquelas pessoas chegando, me dá uma cesta, minha mãe está de cama, minha mãe está com câncer. Então, eu me coloquei eu me transmiti para aquelas pessoas. Eu fiquei no lugar daquelas pessoas porque eu já tinha passado por aquilo, pelaquela situação. Então, foi bem desagradável, assim, porque eu me vi naquela situação, então eu fiquei muito emocionado, eu não aguentei, eu estava dirigindo, chorando. Então, assim, eu falei para Ana Paula, Ana, vamos distribuir a cesta aqui para essas pessoas, porque nós não devemos colocar uma melhor que a outra. Claro que todos estavam na mesma situação e tinha até pessoas com piores na situação. Eu estava dirigindo aquele carro. Então, até eu peguei umas cestas, até sem ordem da Ana, e distribuí para aquelas pessoas, porque a emoção falou muito mais alto naquele dia. Então, quando eu penso nessa situação, eu fico emocionado muito, porque foi uma situação que eu me via ali, eu me via naquele setor, porque eu já morei em Vazão, morei em lugares ruins. Então, naquele momento, todas aquelas pessoas para mim eram especiais, que depois eu até falei com a Ana, falei, Ana, vamos dar um jeito da gente atender todas aquelas pessoas lá no Morro do Sabão. E depois Deus mandou os voluntários, os anjos, que doaram outras cestas básicas, praticamente foi 1,5 toneladas de alimento. Então a Ana, a gente fez uma lista de mais ou menos aí de 200 pessoas e a gente atendeu todas aquelas pessoas que ficaram sem no Morro do Sabão. Então foi um dia que eu fiquei bem triste mesmo. Foi aquele dia que me marcou muito no Juntos Somos Mais Fortes. Foi aquela distribuição no Morro do Sabão. Então foi essa que me deixou bem triste. Eu lembro, a primeira vez que eu fui numa dessas aí, chegou uma moça e falou que tinha um senhor de idade, e realmente faltou gente, tinha uma cesta ou duas sobrando, e a gente foi ver a casa do senhor lá, mas eu percebi isso, que você pode jogar quantas cestas for, sempre vai faltar, mas o pessoal se ajuda, né? Eu fiquei impressionado como esse homem não era da família dela, e alguém tinha arranjado ele morar ali, e eu fui lá ver se era verdade, né? Eu nunca tinha feito isso, e realmente tinha um senhor lá precisando, né?
mas eu vi que as pessoas ali se ajudam. E aí me impressionou muito isso. Elas têm tão pouco, né? E uma preocupação de ajudar-se uns aos outros, né? Eu sempre levo 2 cestas a mais quando eu vou. Eu roubo uma, ou eu pago ali separado. Eu sei que a Ana fala, é para levar só 50. Eu levo 52. Toda vez precisa de 2 cestas a mais. Aí eu sempre tiro do bolso, eu falo para a Ana, olha, Ana, a gente levou. Agora é horrível dizer não, né? Eu entendo completamente. Cíntia, obrigado aí pelas perguntas. Ela tem que sair, viu? Ah, gente, então, ó, realmente é incômodo deixar as pessoas ali. E a gente não sabe se elas estão, sei lá, exagerando. A gente não sabe, né? Tem que entregar a cesta e pronto, né? Exato. Que loucura. O que você diria para alguém jovem que está numa situação dessas? Eu acho que o meu conselho, igual mesmo, hoje eu já fui em vários locais distribuir roupas, né? Roupas de criança. Eu já fui em Águas Lindas, eu já fui em uns três locais. Uma das pessoas, assim, só completando, falou assim, você anda 50 quilômetros, 30, para deixar uma cesta básica? Eu falei, ando. Ando por quê? Porque naquele lugar tem uma pessoa que está esperando pela minha pessoa. Né? Tem um sorriso ali que vai dar esperança. E o meu conselho hoje para as pessoas jovens que estão iniciando aí, ou que estão numa situação que eu já passei, nunca desistir. Você nunca desistir dos seus propósitos, buscar sempre estudar, buscar sempre uma visão de uma harmonização junto à sociedade, mas uma sociedade de bem. Então a sociedade vai te acolher, vai saber que você é uma pessoa de bem e vai te acolher e você vai conseguir, sempre terá uma porta para você abrir. Nunca você que está numa situação ruim, você não encontra uma porta, as portas todas fechadas. Sempre irá ter uma porta para você bater e ela vai abrir. Então nunca desistir, jamais. Eu viso assim, e sempre o estudo em primeiro lugar e ser simples, uma pessoa simples, você caberá em qualquer outro lugar. E na pior vai chegar a caminhonete do Cardoso com uma cesta básica, né? A caminhonete eu tive que vender, mas eu vou estar buscando aí mesmo de comprar outra. Estou trabalhando num carrinho branquinho pequenininho, mas vai dar tudo certo. Mais econômico, eu espero, né? Não é nem tanto pela economia, pela gratidão mesmo. Deus mandar uma outra caminhonete vai ser pro trabalho social também, igual a outra era. Mas aquela caminhonete bebia! Mas tem as suas qualidades. Ela já foi inúmeras vezes a Paracatu, voltou e já participou de várias ações do DEF, foi muito bom. Ela deixou saudade. E o que mais? Vamos lá, conta mais umas histórias engraçadas aí do que te aconteceu. Já aconteceu uma situação perigosa, por exemplo? Já teve uma comunidade que a gente foi entregar uma cestas básicas que as pessoas já estavam saqueando a caminhonete e ameaçando mesmo, assim, porque eles ficaram sem. Então, já teve situações de perigo também nos juntos aí. A gente passa, né? A gente do juntos, ou sozinho, a gente passa por dificuldades na entrega de cesta. Não é, às vezes as pessoas falam, é só flores. Não é só flores. Às vezes a gente encontra comunidades que são dominadas e a gente leva o nosso trabalho e a gente passa, às vezes, dificuldade nessas entregas. E como é que você acha que as pessoas podem ajudar mais? Grupos que nem a Juntos? O que você sugere? Assim,
Os grupos têm que se conhecer, né? Um vai se conhecendo, a corrente do bem, é o voluntariado, né? E o Juntos é um exemplo de, de social no Distrito Federal. Tem também a plataforma Miroski, que está se ajuntando todas as pessoas que fazem um trabalho sério no Distrito Federal. Hoje, o Juntos Somos Mais Fortes, hoje, João Guilherme, ele atende Padre Bernardo, né? Eu atendo o Padre Bernardo, a Ana disponibiliza aí do Juntos Somos Mais Fortes, eu atendo comunidades em Padre Bernardo, Goiás. Então, assim, é 2 horas de carro daqui até lá. Praticamente são 200 quilômetros, praticamente, 100 quilômetros. Então, são comunidades que hoje, juntos, tanto dentro do Distrito Federal como fora, ela está ajudando. O Juntos hoje ajuda. Então, assim, é uma integração de voluntariado muito bom. Eu recomendo a qualquer pessoa que queira hoje ajudar as outras, fazer uma corrente do bem, buscar o Juntos Somos Mais Fortes, buscar as outras instituições que faz trabalho sério no DF. Então, eu vejo dessa forma para estar se ajudando, né? O voluntariado é muito bom. Por quê? Porque você vai estar sabendo aonde está chegando, né, João Guilherme? Porque isso é bem interessante. Vamos supor, se eu fazer uma doação aqui de R$ 50, que é uma cesta básica, vai estar tudo certinho lá, contabilizado, vai ter os vídeos, um trabalho sério, porque não é uns vídeos para falar assim, eu estou postando um vídeo para me mostrar. Não. É para mostrar nossa satisfação de ajudar o próximo. E para saber que nós fazemos um trabalho correto, um trabalho sério, bem gratificante. É isso aí que eu recomendo. Eu fiquei impressionado com isso também, porque a impressão de que dá é que pode se jogar o dinheiro ali e é confiável. Vai virar a cesta básica, é uma coisa básica, mas é o que precisa. Que com a pandemia a coisa está feia, e a pessoa, antes de tudo, tem que comer, né? Tem que estar bem, o seu corpo tem que estar bem, né? E eu fiquei impressionado com isso. E foi bom eu ir junto, porque aí eu vi que não é bobagem, entendeu? Todo o dinheiro vira cesta básica. Então, essa eficiência, vamos dizer, né? E não falta gente precisando, né, cara? Exatamente. Igual assim, hoje o Juntos Somos Mais Fortes, ele tem a plataforma, hoje é um instituto Juntos Somos Mais Fortes. Então, eles arrecadam materiais escolar, cobertores. A gente visitou uma comunidade que estava até que o coordenador de lá perdeu a esposa com Covid-19. Então, ele perdeu a esposa de Covid-19, teve várias baixas de Covid-19 lá. Então, voluntário é isso, João Guilherme, a gente abrir o nosso coração e ir nas pessoas que estão necessitando. Porque estamos com Covid, lá eu não vou ir. Não, nosso voluntariado não tem disso. A esposa dele tinha falecido com Covid, a gente almoçou, eu, a Ana Paula, o marido da Ana Paula, os voluntários, nós almoçamos na casa do senhor, nós tomamos água, nós tomamos refrigerante, tudo com as precauções cabíveis de máscara, álcool, mas nós não desmerecemos aquela pessoa que nos oferece um copo de água, um suco, uma alimentação. Por quê? Porque nós vamos aonde estão precisando. Então, se é uma comunidade afrodescendente está precisando, a gente vai. Se é uma comunidade do sem terra, a gente vai. Igual a gente já atendeu 2, tanto Noélio quanto um vizinho lá, a gente já atendeu em Braslândia, que é um assentamento. Então, assim, o enfrentamento é como os médicos enfrentam de linha de frente. Então, nós voluntariados, sim, nós pegamos a linha de frente. Você pode ver, tá aí nos meus stories, né, tanto da Ana, quanto o seu, quanto os voluntários, que toda pandemia nós não paramos 1 minuto sequer de doar. Entendeu? A Pretona, a caminhonete estava lá, o Wagner estava lá, a Ana Paula estava lá, o João Guilherme estava lá, então a gente estava... Isso é o bonitinho também. Exatamente. Então, assim, isso é o voluntariado, você se dá o melhor para as pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que falam, se tem Covid, eu vou ficar dentro da minha casa, no meu
só fazer o quentinho na minha Netflix, eu não vou fazer um trabalho voluntariado, eu não vou ajudar. Então, voluntariado é isso, é você se sacrificar, você ir, você levar, você conhecer. Então, isso é o voluntariado. Não, eu recomendo, inclusive, fazer aniversário solidário, viu? Foi um negócio que eu segui o exemplo de alguém do grupo, acho que foi alguém do grupo, ou uma amiga. Ah, não, foi. Fez, a Nájila foi muito bom, ela fez o aniversário solidário. Isso. Eu acho que eu consegui, acho que foram uns R$ 2.700 no meu aniversário solidário. Então, em vez de ganhar presente, chocolate, bobagem, R$ 2.700. Foi muito bom. Eu recomendo o aniversário solidário para todo mundo. Você não ganha presente ruim e você ajuda os outros. Você não tem que trocar a camisa que não cabe, aquele monte de presente que dá besteira que você não sabe o que fazer. Aí faz solidário que é mais de boa. Cardoso, eu vou ler só a mensagem do Rafael Saraiva. Cardoso, da última ação onde fui, da Juntos, Somos Mais Fortes, a ação de Natal, onde tínhamos terminado todas as entregas de brinquedos e doces em Santa Maria. Eu te vi, olhei com os punhos rentes e lágrimas nos olhos e disse que isso nunca aconteceu aqui. Dali eu vi a força e o compromisso que você tem pela questão social e pessoal. O quão te traz alegria. Isso. E parabéns pela sua história e pelo seu crescimento. O Juntos, né? Ele trouxe o Papai Noel aqui na nossa comunidade e trouxe também na comunidade vizinha, né? Que é o Porto Rico. Tá? Que deu uma ligação aqui. Tá. O Rafael também fala, Guilherme, sou eu, também é uma pessoa singular nisso tudo. Ele arruma tantos vizinhos que nem sei de onde. Parabéns, meu camarada. Obrigado, Rafael. Na realidade, são os vizinhos da minha mãe. Minha mãe ajudou muito nisso, viu? Então, assim, João Guilherme, só para complementar, foi a primeira vez que Papai Noel rodou na cidade aqui de caminhonete jogando doces, balinhas. A gente foi num lugar onde as enxurradas vêm, leva as coisas das casas. Então ali o Papai Noel foi, o Papai Noel morrendo de calor, doamos presente, a Ana Paula, os Juntos Somos Mais Fortes, a Nájila. Então, assim, rodamos na cidade, assim, foi uma coisa, assim, do outro mundo, assim, que nós nunca tínhamos passado aqui na cidade, assim, para as pessoas carentes, assim, foi uma coisa bem inovadora. Até a gente deu a ideia que o próximo Papai Noel, ele não vai ficar parado num lugar, ele vai rodar, ele vai visitar, né? Então foi bem bacana, foi bem gratificante. Então as pessoas... Quem estava vestido? Aqui, cadê o Papai Noel? Né? E quem é que estava de Papai Noel? Era o marido da Ana Paula, o Rafael. Ok. Nós que somos feios não podemos ser Papai Noel, não, né? Não, nós não cabemos nesse time, não. Nós somos do grupo dos Juntos Feios. Juntos somos mais feios, né? Tem várias mensagens. A Lu Cardoso pergunta qual o seu maior sonho? O meu maior sonho é fazer uma missão na África. Uma missão missionária na África. É o meu maior sonho. Jura? Aqui não tem problema o suficiente, não? Você? Não, eu pretendo ir lá visitar a minha árvore genealógica. Você tem alguma ideia de onde veio o seu povo? Eu estou estudando aí, eu vou descobrir qualquer hora dessa. Eu estou fazendo aí, tem um teste de DNA que dá para saber de onde é que você é. Mas esses testes de DNA são mais ou menos. Tem que... A gente conversa depois para ver se a gente arranja um melhorzinho.
porque apesar que os Estados Unidos está fazendo um trabalho melhor com isso, mas aí são outros povos que foram para lá. Então aí teria que fazer, você teria que procurar o pessoal mais velho da sua família, se tem algumas lembranças, etc. Né? Porque assim, eu sou da família Cardoso, né? A família Cardoso, ele veio de Portugal e veio para a Bahia, né? Então a família Cardoso trouxe os escravos naquela época, e porque eram nobres, né? São pessoas nobres, e onde alguns fugiram, então foi dissipando aí a descendência. Então foi a família Cardoso junto com a família Braga, né? Então a família Cardoso é muito grande. Uhum. Eu morei em Braga, em Portugal. Mas esses nomes são... Esse é o lado português. O lado africano é mais complicado, né, de É o descobrir. Braga, Pereira Braga, do lado africano. Maravilha. Vamos lá. A gente tem uns 10 minutinhos aqui. Vamos lá. Primeiro eu queria fazer mais aí, puxar um pouco a sardinha. Gente, a gente trabalha com a Juntos Somos Mais Fortes. Eles estão aqui no grupo. Ana, se você puder postar aí o link da Juntos para o pessoal que quiser seguir no Instagram. É bom lá que vocês veem que o trabalho é sério. Eu fui lá, eu carreguei essas cestas, realmente tudo vira comida, né? Tem um amigo meu, ele é diplomata, todo mês ele doa um bom dinheiro, e eu brinco que ele está patrocinando um jantar romântico na Ceilândia, em Águas Lindas. Então eu sempre brinco que é um jantar romântico. Então é isso aí, gente. Quem quiser doar, quem quiser ir lá carregar a cesta básica, fica à vontade, viu? Sempre cabe mais um. O Wagner vai estar lá quase com certeza, né? O Cardoso não Tem desiste vaga nunca, no né? carro, 4 vagas. 4 vagas, mas 4 com ou vagas. sem cesta? Olha, cesta básica, eu botei 20 e poucos no meu Clio, o meu Clio parecia que ia empinar, viu? Então, assim, é pesado, viu? Cara, eu não sabia que uma cesta básica pesava tanto, né? Então é isso. Antes da gente acabar, esse é meu jabá aí, ó. Juntos somos mais fortes. Se você não quer na Juntos, procura outro grupo sério. Não falta gente querendo ajudar e, infelizmente, não falta gente passando necessidade aí com essa pandemia. Muita gente ficou sem emprego, inclusive o Cardoso, né? O Verdade. nosso querido Wagner Cardoso aí, se alguém tiver falta de um sommelier, ou um carregador de cesta básica, ou um Papai Noel meio feio, o Cardoso está disponível. Eu garanto que ele é empolgado e é muito esforçado, ok? E ele pode falar muito bem que vinho combina melhor com seu macarrão no almoço, entendeu? Então, à Assim, vontade aí. O meu jabá é o Juntos e o Cardoso. eu indico aí o Juntos Somos Mais Fortes, e que a pessoa quiser fazer um aniversário solidário, ele vai procurar a Ana Paula lá, uma das coordenadoras do Juntos Somos Mais Fortes. Ela vai explicar certinho como funciona o aniversário solidário. Tem também lá as camisetas, tem os bonés, tem lá a marca do Juntos Somos Mais Fortes, que também é um trabalho maravilhoso que a Ana faz. É um trabalho bem bacana. E eu recomendo, foi um projeto que eu me identifiquei, um trabalho sério, correto, onde eu conheci o João Guilherme, conheci o Vinícius, conheci a Nájila. Então, praticamente, a gente, hoje, para mim, se eu ficasse juntos, aí uma semana eu já sinto falta de fazer as ações sociais. E eu recomendo aí a cada um de vocês aí, o Juntos Somos Mais Fortes. E quem quiser saber então, vamos lá, também, eu vou estar começando a postar os vídeos, as harmonizações aí esse ano aí, 2022. Então, vamos lá, vamos dar um fechamento aí, uma mensagem. Qual a sua mensagem? Aquilo que eu te falei, uma mensagem do que você viveu, do que a voluntariado te trouxe, não uma mensagem geral aí para todo mundo que está vendo, para dar um fechamento. Assim, eu vivi uma época, vamos assim, eu posso classificar como uma lapidação para o meu propósito,
né? Porque todos nós temos um propósito. Então foi um, como se diz, eu fui transformado, na pessoa que sou hoje, e onde eu consegui hoje me encaixar em outros projetos, em outras ações, para ajudar as pessoas, porque eu levei tudo para o meu crescimento. Eu não levei nada que chama nada para a minha derrota, para a derrota das outras pessoas. Não, isso jamais. Eu levei todas as dificuldades, as fomes, morar na rua, eu levei como instrumento para o meu crescimento, tanto profissional como pessoa, e como pessoa para trabalhar junto de pessoas importantes, pessoas que têm discernimento para ajudar as outras pessoas. Eu classifico a minha vida como profissional, como voluntário, dessa forma. Foi bem bacana. Maravilha. Muito obrigado, Cardoso. Eu acho que é um privilégio, porque apesar da gente estar sempre, volta e meia entregando cesta, não estamos de máscara, sem tempo para falar muita bobagem, só de falar de juntos somos mais feios, né? Claro. Aquele dia foi divertido, realmente. Mas, enfim, muito obrigado. Eu acho que é uma oportunidade para a gente conhecer alguém que passou perrengue, que passou por uma vida difícil e que agora faz tanto pelos outros, né? Então, assim, eu considero um privilégio. Eu fico até, por causa de uma hérnia, eu não tenho ido, eu vou mudar vou começar a levar a cesta básica de novo. E é como você falou, né? É aquele domingo que você sai satisfeito, né? Que você ajudou aquele pessoal. É meio triste ver o pessoal passando necessidade, claro, né? E eu fui para alguns lugares no DF que realmente o pessoal criando porco, o pessoal passando necessidade, é meio difícil, viu? Mas, ó, foi um privilégio. Eu acho que, bem no começo da pandemia, eu lembro que eu estava sem muito trabalho e com muito tempo livre. E aí eu pensei, cara, se eu estou com tempo, vamos lá, vamos levar a cesta aí para o fim do mundo, vamos ajudar essa galera aí. E aí, olha, meus problemas desapareceram, viu? Eu vi que o que a gente passa é bobagem, tem gente passando muito mais perrengue aí, e tudo que a gente pode fazer para ajudar, né, amenizar, né, tá valendo, né? Muito obrigado, Cardoso, foi um prazer conhecer mais sobre sua vida. Eu acho que a gente conseguia fazer uma live só falando de vinho contigo, Um dia eu vou juntar uma galera que entende de vinho e café e a gente tem uma conversa, ok? E quem quiser fazer o seu risoto aí, fazer um bom risoto, harmonização com um bom vinho, eu vou estar voltando aí a atender aí as pessoas, até 10 pessoas. A pessoa me contrata, eu vou lá, faço um bom risoto com vinhozinho, sobremesa, peras ao vinho, e deixo fechadinho lá, tudo bonitinho, depois vou embora. Viu? E vai ser bem bacana, viu? Maravilha. Me manda a informação assim para eu poder divulgar esse seu trabalho. Tranquilo. Tá ok? Muito obrigado, Cardoso. É isso aí, gente. 35ª roda de conversa, Cardoso, sommelier e voluntário. Alguém que já passou perrengue, passou fome e agora entende de vinho, viaja para o Chile. A vida é bem doida, né, Cardoso? Tem, verdade. Que loucura, né? Aí eu falo as experiências, né, que a gente leva como bagagem, a gente leva para crescimento e para ajudar as pessoas, né? Eu acho que todos temos um legado, né, de aqui nessa terra. Então o meu é esse, de ajudar pessoas, de levar o melhor para as pessoas e buscar mais conhecimento sempre. Eu acho que isso aí é o meu legado e vou fazer o melhor possível. Um conselho, quando você for fazer algo para alguém, não espere algo de volta. Faça de bom coração, faça com alegria, faça com o coração aberto. E Deus lhe recompensará a 10 vezes mais. Eu sempre deixo essa mensagem. E nós que somos feios, hoje não é uma cara bonitinha ali. Mas é isso. Cardoso, eu morei em Portugal
Me fala da vinícola que você gosta mais ou que faz curso online, que eu vou ver se eu consigo uns contatos para você começar a fazer um curso online com eles, de repente, ok? Tá ok, eu te passo depois lá umas vinícolas bem interessantes. Viu? Mas Quem... vamos começar com algumas que tem um curso online, porque de repente já é um primeiro passo para você, ok? Ok. Gente, muito obrigado aí a todos que Obrigado a todos participaram. aí. Obrigado, Raquel, Cíntia, Rafael. Obrigado, Cardoso. Se Obrigado. cuida aí, bom Deus, descanso. juntos somos Até mais a fortes, próxima, né? viu? Tá ok. Aí pode ser feio, mas juntos somos mais fortes. Ok, fiquem com Deus. Boa noite a Falou, todos. cara. Boa noite, gente. Abraço. Tchau, Abraço. tchau. Com Deus.